Então, vamos falar um pouquinho do pincel Reiki, né? O pincel Reiki é esse pincel que tem as pontas desfiadinhas. Ele é um pincel chato, ele pode ser em formato chato ou pode ser formato oval. Mas aqui no Brasil, nós temos esse aqui da Condor. E como ele é de excelente qualidade, nós vamos falar desse aqui, tá? Ele é o 631. A gente encontra ele em dois tamanhos, tamanho 18 e tamanho 14. E eu acredito que é suficiente para os trabalhos que a gente tem que fazer. São dois tamanhos muito ideais. Muita gente confunde o Reiki com o pincel leque, o fan, né? Que é esse aqui, ó. Ele é aberto, ele é em forma de leque, mas ele não tem, como o pincel Reiki, as pontinhas desfiadas. Deixa eu ver se dá para perceber bem, né? Vou pôr até aqui assim, olha, para vocês verem direitinho como que é a pontinha do pincel Reiki. Ele é todo desfiadinho as pontas. O pincel fan ou leque, ele não é. Ele tem esse formato aberto, mas ele não tem as pontinhas desfiadas. Então, tem muita gente que, quando a gente fala assim, o pincel Reiki, o pessoal fala assim, aquele pincel de fazer matinho. Não. Dá para fazer, né? Não vou dizer para você que a gente não faça matinho, mas não é a função principal dele. O pincel leque é o pincel ideal para fazer matinho, a copa de árvores, vegetação. O Reiki, ele se destina mais a fazer plumagem, pelagem, que seria cabelo, pelo de urso, peninhas de passarinho, plumas de pássaros grandes. Então, a diferença é essa, tá? Então, a gente tem o Reiki e tem o leque. Como que a gente trabalha com esse pincel? O certo é a gente hidratar bastante ele, como todo pincel, principalmente por ser um pincel sintético. A gente hidrata bastante ele. E a tinta, ela não pode estar muito grossa. Então, a gente pega a tinta, dilui ela um pouquinho na água e faz uma leve pressão para abrir as pontinhas. Olha como fica tudo aberto, bem juntinho. E como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar dando pinceladas com a pontinha. Se eu pressionar, ele vai fazer a função de um pincel chato, porque ele tem essa parte dele aqui que é completa de filamento. Então, a gente trabalha com a pontinha do pincel. Aí, eu vou ter os risquinhos, que vai ser pelo, pena, e o que você for fazer, né? Normalmente, quando a gente vai fazer passarinho, a gente trabalha sempre com pinceladinhas bem curtinhas. E vai fazendo as camadas. No caso do ursinho também. Então, passarinho, que nem um bem-te-vi, um canário, são pinceladinhas curtinhas, que depois a gente seca e vem trabalhando com o degradê. Então, vou pegar aqui um pouquinho, um tom mais claro. E venho por cima. Olha como eu já vou tendo uma camadinha mais compactada, né? Agora, eu vou entrar com um amarelinho mais clarinho. Olha, tá vendo? Vai formando essa pluminha, né? Essa penugem toda. Então, um passarinho, a gente trabalha assim. E depois, se quiser iluminar mais ainda, sempre trabalhando em degradê. E aí, eu consigo fazer, inclusive, luz e sombra, né? Agora, se eu quiser trabalhar, por exemplo, o pescoço de um galo ou o rabo, eu vou trabalhar com esse pincel de perfil.
Tá vendo como eu tenho essa pincelada? Ela fica um pouco mais larga. E mesma coisa, eu posso ir fazendo o degradê por cima. Nota como a parte de baixo fica bem cheia de pontinhas, né? Tá vendo? É super fácil trabalhar com esse pincel. Que dica que eu dou pra vocês? Quando eu quero fazer esse tipo de pincelada, eu preciso ficar com o meu punho solto, né? Então, se eu travar aqui, eu tenho um movimento curto. Então, eu consigo vir daqui e parar aqui, ó. Se eu apoiar o meu dedo, o meu movimento se torna muito mais longo. E se eu quiser trazer mais para baixo ainda, eu corro com o meu dedinho. Então, eu tô com o meu dedinho só apoiado, eu não apoio essa parte aqui. E aí, eu consigo essa pincelada solta e longa no comprimento que eu quiser. Certo? Olha, uma coisa que a gente usa bastante na época de Natal, barba de Papai Noel, né? Como a gente pinta Papai Noel nessa época. Então, a barba do Papai Noel, a barba do gnomo, que agora tá muito em alta, pintar gnomo, é a mesma coisa. Então, aqui, olha, eu peguei o grafite, vamos simular aqui um bigode pra ele. Então, para começar o preenchimento, eu vou fazer com pincelada com ele de perfil. Porque daí eu tenho quase que um preenchimento aqui. Sendo que as minhas pontinhas já vão ficar mais soltinhas, né? E sempre já fazendo, dando movimento para essa barba ficar bem leve, bem bonita. A gente sempre vai secar entre uma camada e outra. Pus um pouquinho de branco aqui no meu grafite. Abro. Olha, viu como já começa a formar os fiozinhos? Joga a mão para um lado, joga a mão para o outro, mas sempre, e muito importante, é a ponta do pincel que encosta na peça. Só a ponta do pincel. Normalmente, nessa fase, a gente faz já um sombreado aqui embaixo, mas eu não vou fazer agora, tá? Só pra mostrar pra vocês como que usa o pincel Reiki. Agora, aqui eu pus mais branco. E venho com mais uma camada. Ele riscou, deu uma trepidadinha, sinal que a tinta não tá diluída o suficiente. Ela precisa estar mais aguadinha para o traço ficar contínuo. Tá vendo como já ficou uma barbinha aqui? Aí, depois eu posso vir com pincel liner e fazer mais detalhes, sombreado, sombrear por baixo. Mas o reiki, olha o quanto eu ganhei de tempo fazendo com o pincel reiki. A gente pode fazer cabelo também, né?
um cabelo liso. Chanel, né? Seca. Quando a gente faz cabelo, a gente tem que pensar que o cabelo tem brilho, né? Então, onde tá incidindo a luz, ele vai ter mais brilho. Então, eu fiz a primeira camada. A segunda camada mais clara, eu já concentro ela. Onde tá batendo a luz. Ó, eu peguei um pouquinho mais desse amarelo mais claro. E a gente vai... Sequei, né? E a gente vai iluminar. Então, ele já começa a ficar iluminado. Vamos pôr um pouquinho mais de branco aqui. Isso a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Camadinha por camadinha, clareando, fazendo o degradê. E aqui agora é bem mais marcadinho. Tá vendo como fica já? Um jeitinho de cabelo, né? Aqui seria a divisa do cabelo. Vem mais cabelinho pra cá. Certo? Simples, rápido e fácil. É para isso que o pincel Reiki serve, para facilitar o trabalho da gente. Se eu fosse fazer um cabelo preto, então eu começaria com o grafite bem escuro, igual eu fiz aqui com a barba, né? E poria bem menos luzes do que a barba, eu não preciso essa iluminação que eu preciso no cabelo, porque a cabeça arredondada, tudo. A barba, ela é mais bagunçada. Então, é alguma das maneiras que a gente tem de usar o pincel Reiki e ver o quanto ele é útil pra gente, né? Então, vale a pena ter. É um pincel que realmente vale a pena a gente ter na nossa coleção de pincéis. Agora, eu vou mostrar pra vocês alguns trabalhos que eu fiz usando o Reiki. Então, vamos para alguns trabalhos em que eu usei o pincel Reiki. Olha, tá vendo? As penas do rabo desse galo. Eu trabalhei fazendo esse movimento. Vendo? Aqui, eu já faço um movimento trabalhando com o pincel no perfil e bem de pezinho, como eu mostrei para vocês. Quanto mais eu apertar, mais forte, mais largo vai ficar essa plumagem. Se eu vir com ele bem suave, eu vou ter essa plumagem bem fininha. Olha o pescoço desse galo aqui, vocês notam que tá bem mais grossa, né? Uma plumagem mais compactada, assim. Então, eu também trabalhei com ele de perfil e saindo um pouquinho de lado. Então, a gente vai fazendo o movimento, né? Com o próprio pincel e eu vou conseguindo essas diferentes texturas. Ursinho, né? Olha aqui, quanto pelinho feito nesse ursinho. Então, você vem trabalhando com pinceladinhas curtinhas. E vai fazendo, sempre acompanhando o movimento do pelo, nunca reto, sempre dando movimento. Então, aqui, eu vim trabalhando com as pontinhas do pincel e fazendo movimentos bem curtinhos. Até preencher. E fazendo, claro, as camadas, né? Para fazer esse degradê, sempre trabalhando da cor mais escura para a cor mais clara. Então, nós já vimos que dá para fazer galo, né? Penugem, penas, pelinhos de ursinho, gatinho, cachorrinho, né? Todos os bichinhos que tem pelo, a gente pode usar o pincel Reiki. As barbas, né? Olha aqui, ó. Também usei pincel Reiki. Sempre trabalhando, dando movimento e com pinceladas bem levinhas. A mão sempre muito levinha. E depois você pode até dar um acabamento, deixar alguns fios feitos com o pincel liner, né? Mas sempre começa
com o reiki. Ele vai facilitar demais. Se eu tivesse que fazer essa barba de Papai Noel somente utilizando o liner, eu ficaria horas, né? Enquanto que com o reiki, eu consigo trabalhar muito mais rápido e rende meu trabalho. Olha, um passarinho com uma penugem bem delicadinha, né? Vou até aproximar para vocês verem. Também fiz com o pincel reiki. Vem trazendo as pinceladinhas curtinhas, bem curtinhas, até completar e deixar essa sensação de pluma, né? De fofinho. Então, aí você viu quanta coisa dá para fazer com o pincel reiki.